ondulatória, sobre ondas, né? Então, a gente começa a aula definindo, né, o que é uma onda. Elas transmitem energia sem o transporte de matéria, que apenas oscila ou vibra, tá? Então, imagina uma frente de onda passando uma água e uma rolha em cima, né? A rolha é o elemento que vai vibrar, né? Que vai subir, que vai descer, né? Daqui a pouco nós vamos fazer desenho. A classificação das ondas. Nós temos dois tipos de classificação com relação ao meio físico. Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. E com relação à direção de propagação, elas podem ser transversais ou longitudinais. Quanto ao meio físico, mecânicas, elas precisam, né, necessitam, né, de um meio físico. Né, para a propagação. Propagação. Exemplo disso. Ondas em cordas, né? Ondas em cordas. O próprio som, né? O som, ele é uma onda mecânica, né? Etc. e tal aqui, né? E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam, né? Elas não precisam, não é? De um meio físico, né? De um meio físico. De um meio físico, não é? Para a propagação, né? Propagação. Um exemplo aqui. Isso aqui é muito tranquilo, né? É a luz visível, né? É a luz, ondas de rádio, né? Ondas de televisão, etc. e tal, né? E a gente tem aqui as ondas transversais, né? A propagação ela é perpendicular, né? É perpendicular à vibração, né? A vibração do meio físico, né? Do meio físico. Aquele desenho da corda, né? A gente tem aqui a corda e a gente faz movimentos para cima e para baixo, não é verdade? Aí nós vamos ter aqui, olha só, não é? Então, a energia está indo para frente. A energia está se propagando para frente. Enquanto que o meio físico, ele está o quê? Ele está vibrando numa direção. Aqui é o meio físico, né? Ele está vibrando numa direção o quê? Perpendicular, né? Ao da propagação da energia. E as longitudinais? A propagação ela é o quê? Ela é paralela, né? Ela é paralela à vibração, né? A vibração
do meio físico, né? Tipo assim, vou imaginar ondas em molas, por exemplo, né? Você faz aquele movimento assim, ó, né? Aqui, ó. Não é? Olha lá, ó. Aquelas molas que a gente compra quando é criança, né? Vai, as molas, né? Lembra dela? Então você cria regiões de quê? Você cria as regiões de expansão e de compressão. Expansão e compressão. Não é? Então, o que acontece? A energia está indo para frente, né? A energia. E o meio físico, ele está também, está vibrando, né? Ele está expandindo e comprimindo, expandindo e, né? Fazendo esse movimento, a energia, ao meio físico, né? Desculpe, a mola, no caso, está fazendo esse movimento, não é? Olha só, que interessante isso, né? Isso aqui isso não é nem duas, três questões na própria de ciência da natureza. Gosto demais disso. Gosto demais de ondas de luz, né? Ondas sonoras. Você cai demais. Quer anotar aí? Tá. Um bom tempinho para anotar. O lado ficou cheio aqui, né? O som é onda mecânica? O som é. O som ele não precisa, ele só se propaga, na verdade, né? Em meios físicos, né? Ele não se propaga no vácuo, né? O som. É por isso que as explosões solares, elas não são, o som não é detectado aqui na Terra. As explosões solares. Bom, aí aquele som, porque no espaço é vácuo, né? O som ele precisa de um meio gasoso, ou um meio sólido, ou um meio líquido para poder se propagar. E usa o meio físico. O som ele é uma perturbação do meio físico, na verdade. Não é? Isso é o começo de tudo, né? Isso aqui é a base da matéria, né? Nessa prova caiu uma questão, prova agora, que a prova eu vou fazer, caiu uma questão muito simples do Enem, mas muito importante. Logo que eu der a teoria associada aqui, nós vamos fazer ela. Tá? Vamos entender, dois, né? Elementos de uma onda. Elementos de uma onda. É importante vocês entenderem o mecanismo de formação da onda, uma transversal. Imagina aqui uma corda, tá? Vamos dividir essa corda em 4 partes iguais. Aqui, olha. 4 partes rigorosamente iguais. Olha só. Essa corda está presa aqui, tá? Então, eu vou fazer o movimento de fonte, né? Eu vou subir e vou voltar para o eixo e vou abaixar. Quando eu faço o primeiro movimento, esse trecho de corda aqui, ó, vai acontecer isso com ele aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Essa distância aqui, eu vou chamar por enquanto só de A, tá? Só de A, que é a amplitude. Tá? Eu vou mostrar o mecanismo de formação aqui da onda transversal. Agora, o próximo movimento. Olha só, o meio físico ele está subindo e descendo, não é? Olha só. Agora, eu vou passar pelo
eixo novamente. Essa amplitude vai ficar para zero. E o que vai acontecer com a perturbação? Essa parte aqui ela vai subir, né? Ó, ela vem, ó, aí a energia vai vir para cá, ó. Correto? Olha lá, ó. Tá vendo os movimentos? Para cima, para o eixo, para baixo, para cima, não é? Para o eixo, para cima, vai. Olha lá, esse ponto aqui, a energia chegou aqui, ó, e o meio físico vai levantar e vai passar para cá. Qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo passo? Olha só. Esse ponto aqui ele vai descer, né? Para amplitude negativa. Né? Esse ponto aqui vai vir para o eixo, correto? Olha lá, vai descer, esse vai subir, né? Então nós teremos, olha lá, olha que legal. Olha que legal. E a energia vai se movimentar. Olha que show, bacana. Olha, agora aqui ele não vai sair lá. O último, né? Poder completar os dias de ciclo, né? Olha só. Não vai sair ali aqui dentro. Olha lá. Aí eu vou completar um ciclo, olha. Aí esse ponto aqui, ele vai para o eixo, olha lá, de onde ele saiu, olha lá. Tá vendo? Olha só. Esse ponto aqui, olha só, ele subiu, olha lá. Ele desceu para o eixo, agora ele vai lá embaixo. Olha lá, vai para cá, ó. Olha lá, ó. E esse aqui vai vir para cá, correto? E esse aqui ele vai subir, correto? E a gente vai ter... Olha que bacana, gente. Olha que legal. Olha. Estão percebendo o movimento da energia para frente e o ponto ele está oscilando o tempo todo? Olha, esse comprimento aqui, ó, a gente chama de lambda. Eu vou falar sobre ele agora. Olha lá. É o comprimento de onda. Mas vamos lá. Então, fazendo um desenho agora aqui mais completo, não é? Fazendo um desenho aqui mais completo, olha. Olha só. Então, o que é o comprimento de onda? Olha lá. É a distância entre dois pontos mais altos, entre dois pontos mais baixos. Esses pontos mais altos a gente chama de crista, né? Aqui nós vamos ter lambda, né? Chama de lambda. Então pode ser que também, ó. Olha lá, ó. Ou pode ser também daqui até aqui, ó. Aqui isso aqui é lambda, ó. Então, o que é o comprimento de onda? Vou colocar aqui, gente. O que é o comprimento de onda? De onda. É a distância que a energia percorre. Olha que importante, olha. Vocês viram aqui, ó. É a distância que a energia percorre. Tá vendo? A energia estava aqui, ó. Chegou lá, ó. Isso num comprimento de onda. Seria um vale, né? E um topo, né? Olha lá. É a distância que a energia percorre durante o quê? Uma oscilação completa. Olha lá. Percebeu aqui a oscilação completa? Aqui, ó. Pega esse ponto aqui. Amplitude máxima, eixo. Amplitude mínima, eixo. Olha lá. Que é durante o quê?
durante uma oscilação completa, né? Da fonte, né? A fonte é o produtor, né? A fonte pode ser um ser humano, pode ser uma máquina, né? Da fonte, né? Lambda, né? Lambda pode ser o quê? Metro, centímetros, né? Aí depende, né? Agora 2.2. 2.2. Aqui não vai sair, né? 2.2. Eu vou pagar então, tá? Desenho bonito também aqui, ó. Desenho é maravilhoso. O mecanismo de formação é muito interessante. Às vezes no Enem até pode vir uma figura assim, para poder analisar. 2.2. O que é o período? O período é o T, né? T maiúsculo. O tempo, não é? É o tempo gasto em uma oscilação completa. Correto? Ele pode ser em segundos, ele pode ser em minutos, né? Mas a unidade oficial é segundos, né? Sistema internacional. E a frequência? E a frequência? Frequência. O F minúsculo, né? É o número de oscilações por unidade de tempo. Importante o que eu vou colocar aqui, daí pode cair no Enem. É uma característica de quem? Quem é responsável pela frequência? É uma característica da fonte. Quem que é a fonte? É o ser humano, né? Ou então a máquina que está fazendo lá o movimento. Fazendo o movimento periódico. Né? Olha lá. Frequência e período, não é? Frequência e período não são grandezas inversamente proporcionais? O que vocês acham? Não são? Se o movimento é rápido, a frequência é grande e é pequeno o período. Devagar, a frequência é pequena e o período é? Não é? Então, a gente tem aquela forma do movimento circular uniforme, né? Que frequência vezes período é igual a 1, né? A unidade de frequência, né? Frequência é uma razão, né? É o número de oscilações dividido pelo tempo, né, gente? Então, oscilações por segundo, a gente chama de hertz, não é? E já se cair, por exemplo, oscilações por minuto, isso aqui a gente chama de RPM, né, gente? Rotações por... Já viram isso, RPM, já, né? Às vezes precisa transformar isso nisso, né? Aí divide por 60. Então aqui, olha só. A frequência ela vai ser o quê? O inverso do período. E o período vai ser o quê? O inverso da frequência. Não esqueça disso aqui, gente. A frequência, ela é... Eu vou ter que falar aqui. A frequência é uma característica da fonte. Olha que impressionante isso. Tá? Agora, 2.4, a velocidade. A velocidade. Isso também é questão certa no Enem. Velocidade vai ser o quê?
Distância dividido pelo tempo, né? Olha lá. Metros por segundo. Não é? Tem uma fórmula muito importante de uma distância muito característica, né? Que é a distância que a energia percorre durante uma oscilação, que é o comprimento de onda, dividido pelo tempo associado àquela oscilação, que é o período, que é o T maiúsculo aqui. Então, olha que interessante, uma das formas mais famosas aqui, olha. Você vai ter lambda vezes 1 sobre o período. Mas 1 sobre o período é o quê? É a frequência. Né? Então, nós teremos lambda vezes a frequência. O pessoal brinca demais com essa fórmula, né? Fala assim, vamos lamber farofa, já viram isso? A vaca lambeu o frango. Né? O lambda em metros, olha só. A frequência em hertz, né? E a velocidade em metros por segundo. Agora eu vou escrever uma coisa aqui muito importante, hein? A velocidade, isso também cai no Enem. A velocidade é o quê? É uma característica da fonte. Deixa eu apagar aqui. Desculpa, falei bobagem. É uma característica do meio físico. É uma característica da fonte, é a frequência. É uma característica do meio físico, onde está acontecendo. Não é? Isso é muito importante. Nossa, estou falando aqui, né? Porque a gente percebe a presença disso nas provas do Enem. Nas provas em geral, a gente percebe essa presença, essa cobrança, né? Disso daqui, daqui. Quer ver? Eu já organizei, eu já preparei tudo, né? Eu preparo a aula demais. Eu tenho que preparar essa aula para poder tudo certo, né? Então, aqui, ó, a questão desse ano aqui, olha, a questão 117. Deixa eu, então. Questão 117. Olha só que beleza. Drive, né? Como eu já mexi nela, ela está aqui na... Está aqui nos recentes, né? Questão 117. Olha só. Aqui, olha, o som, vamos compartilhar, né? Ó, Pedro! Pedrão, você sumiu, hein, rapaz? Puxa vida! Você desapareceu aqui, o povo tá morrendo de saudade de você aqui, a Ana Clara, o Augustinho. Share screen. Então, olha só. Olha lá, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestre. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo, ela faz o quê? Ela faz um movimento de formação de uma onda, é o que a gente chama de MHS, né? Compressão máxima, expansão, compressão máxima, expansão, não é? Ao passar sobre os sonorizadores,
a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um né, em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas estão afastadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de quantos hertz? Olha só. Então, só um minutinho que eu estou voltando para o quadro. Então, vou passar os dados aqui, tá? Só estou passando os dados aqui para poder... Não tem que voltar na questão, né? Então, eu estou anotando aqui, ó. A velocidade do veículo, questão 117. A velocidade de 108 km por hora. A distância entre as faixas de 8 centímetros, correto? Ele pediu a frequência em hertz. Vamos lá. Então, voltando para... Aí eu aqui de novo. Então, eu vou fazer um desenho aqui do sonorizador, tá? Olha lá. A região aqui de... mais alta, né? Aqui é a região mais baixa, a região mais alta. A região mais baixa, a região mais alta. Então, a hora que os pneus passam aqui, eles têm uma compressão máxima. Comprimiu, saiu, descomprimiu, comprimiu, saiu, descomprimiu. Então, essa distância aqui, ela vai ser o comprimento de onda. Não é verdade? De 8 centímetros. E a velocidade de 108 km por hora. Então, e eu vou achar a frequência em hertz, está lá, tem hertz. Então, a vaca lambeu o frango. Ó. A vaca lambeu o frango. Então, o frango vai ser o quê? Vai ser a vaca sobre o comprimento de onda. A vaca sobre o lamber. Agora, você não pode esquecer. Agora é que detalhe. Para você encontrar a grandeza em hertz, você tem que entrar com a velocidade em metros por segundo e com o comprimento de onda em metros. Senão, sai tudo errado. Então, eu tenho aqui 108 km por hora. Aí, Pedro, beleza? Como é que eu faço aí? Escreve para mim aí, ó. Como que eu transformo? Como que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Como é que eu faço? Como que eu faço? Divido por 3,6. Automaticamente, eu já mostrei isso várias vezes, já não vou ficar mostrando de novo, não, que é perda de tempo, não é? Então, ó, 108 dividido por 3,6, ó. Nós vamos ter 1080, né? Olha lá. Vão ser 1080 dividido por 36, ó. Não é? Aí você pega 108, ó lá, 3, resto 0, 30 metros por segundo. 30 metros por... E 8 centímetros são 8 vezes 10 a menos 2 metros. Aquele centímetro para metro se divide por 100. Então chega lá, ó, foi 30 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Ó. Essa questão aqui é uma questão fácil, então o pessoal acerta, viu? Aí você não pode errar, não. Então você pode dividir aqui, ó. Você pode dividir 30 por 8 aqui, ó. Tá aqui, ó. Divide 30 por 8, ó.
Quanto vai dar? 3, né? 3 vezes 8, 24, né? Resto 6, né? 6 não dá por 8, você vai colocar 0, vírgula, né? Aí 7, né? 7 vezes 8, 56. Resto 4, né? Cria um 0 aqui depois da vírgula, então 3,75. Então, 3,75. Esse dividido por 100 aqui, você multiplica por 100, né? Passa para cima, né? Olha lá. Vezes 10 é menos 2, né? Vezes 10 elevado a 2 Hz. Então, a resposta vai ser 375 Hz. Olha que belezinha, né, de questão, facílima, né? Bem fácil essa questão, né? Bem tranquila, né? Continuando.